Olá, senhores clientes. Eu vim aqui hoje, vou tentar falar rápido, tá? Para não ser um vídeo muito extenso. Então, assim, eu vim dar uma dica para vocês quanto à regulagem da ferramenta. Muita gente ainda tem algumas dúvidas, tá? Então, assim, o que acontece? Essa é a ferramenta de gravação, ok? Quando você compra a sua máquina para gravar copos e canecas, que você paga bem mais em conta do que a máquina completa, tudo em um, ela vem para você da seguinte forma: ela vem com duas bases, uma base mais fina para long e outra base mais grossa para canecas, tá? As bases aqui. A base para long, existe vários modelos de long e várias bocas, tamanho e diâmetro, ok? Então aqui, o que acontece? Olha, no meu caso, ela tem uma folga aqui, ó. Tá? Mas eu já aviso que não tem problema nenhum ter essa folga, ok? Mas se o cliente estiver com, sei lá, achando que essa folga está atrapalhando alguma coisa, ou acredito que essa folga, se você comprar às vezes um copo que seja a estrutura dele aqui, de parede muito fininha, e você acredita que está entortando o copo por questão da folga do tarugo, não tem problema nenhum. Você pode pegar um paninho e revestir o tarugo, reveste ele com um pano, um jeans, por exemplo, né, um pano que aguente temperatura, e deixar ela com menos folga. Então o copo vai entrar aqui com um pouco menos de folga, tá? Então isso não é problema nenhum. Agora, o mais importante mesmo que eu vim falar hoje, inclusive, além dessa dica, é sobre a questão da regulagem da ferramenta em relação à gravação, tá? No caso aqui a gente vai gravar esse copo. Mas assim, como que regula essa ferramenta? Essa é a dúvida do pessoal e acontece o seguinte, gente, essa é a parte mais importante do processo. É essa ferramenta aqui, tá? Ela é a mais importante. Ela tem que ter esse movimento, tá? Não é bom que você deixe ela muito apertada para ela não ter esse movimento. Ela tem que ter esse movimento, vai e vem. Outra coisa, olha, essa parte de cima, onde ela encontra uma porquinha aqui, um parafuso, tá? Esse parafuso você solta para todo o jogo, né? Você solta ele e solta esse e esse aqui, ó, um pouquinho, tá? Você deixa ele solto. Aí você joga todo o jogo de ferramenta para frente ou para trás. Para que isso? Porque se o copo seu é maior, vamos supor que você vai gravar um copo e você precisa da gravação aqui na parte de baixo desse copo, tá? Então você soltando, puxando essa ferramenta aqui para cima, dessa forma que eu falei, aí chegou aqui em cima, você regulou, ok? Aí você vai apertar esse parafuso com uma chavinha de boca, número 8, né? E vai deixar aqui. Não é para apertar muito não, senão você explode, é um aperto comum, tá? Aí ela vai ficar, vai se assentar, vai ficar mais regulada pro tamanho que você quer, da área que você vai gravar aqui, ok? Então vamos lá, outra coisa. Agora vamos para a ferramenta aqui. Quando eu falo para vocês a ferramenta mais aberta significa o quê? Vamos soltar essas porcas externas, ok? Soltamos ela e vamos vir com a porca interna para fora, olha só. Para fora, ok? Agora não adianta a gente só fazer isso, tá? Não adianta só fazer isso aqui. Aí o que você vai precisar fazer? Aí você vai vir com as porquinhas internas aqui, olha, e empurrar também para fora, tá? Ó, essa aqui e essa aqui. Vai empurrar para fora, para o lado, essa para o lado de lá, e essa para o lado de cá. O que vai acontecer quando você fizer isso? A sua ferramenta ela vai ficar mais aberta. Ela vai ficar mais aberta. Ela não vai ficar fechada assim. Assim é fechada, ok? Ó, assim seria fechada. E assim mais aberta, tá? Então basicamente é isso. Essa é a regulagem da ferramenta. Como eu falei, esse movimento, não esqueçam desse movimento. Se você apertar muito essas duas porcas aqui, olha, essa e essa, ela perde o movimento. E esse movimento é importante, gente, para quando ela baixa, olha só, você dá um tranquinho nela assim, e ela vai se ajustar, tá? Ela vai pegar mais a parte de baixo e de cima. O que é o tranquinho que eu quero dizer? Olha, você pegar a alavanca e não só baixar assim.
Quando chegar próximo do desenho, você faz isso, ó. Você abaixa aqui um tranquinho mesmo, ok? Tá bom? Entendido então? Beleza. Então essa parte estamos conversados. Bom, agora melhorou, pessoal, porque eu coloquei a máquina no tripézinho aqui. Eu vou explicar melhor, tá? Porque ainda tem muita gente que tem dúvida e acaba complicando. Esses dois internos aqui que eu falo, que é o de baixo, esses são as porcas do parafuso limitador. Então, quando você coloca ele, você força cada porquinha para o seu lado, veja bem que a ferramenta ela vai abrindo, olha, ela vai ficando reta sozinha, ó. Quer ver? Estou apertando aqui, ó. Conforme eu vou apertando aqui, obviamente isso aqui tem que estar um pouco frouxo para ela se autorregular. Eu não posso, né, estar com ela apertada, senão não vai adiantar nada eu ficar apertando aqui e a de cima já está apertada, tá? Então, conforme eu estiver apertando aqui, veja bem o que acontece. Ela vai fazer com que a ferramenta ela abra mais, olha. Ela fique mais distante, esse lado desse, ok? Ó, então é o que eu estou fazendo aqui, tá? Estou apertando. Observem como ela está perdendo o formato de lua, ela está ficando reta aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ficando mais reta. Antes ela estava mais fechada, ó. Agora eu não consigo fechar mais ela está reta, tá? Mas eu vou continuar aqui para vocês entenderem bem o que está acontecendo. E assim por diante. Se eu der espaço e ficar apertando ela, quanto mais eu jogar essas porcas para a lateral, mais aberta ela vai ficar, tá? Ela vai ficar mais aberta. E o que significa esse mais aberta? Olha só, olha como ela ficou aqui, gente. Tá vendo? Bem aberta, ó, bem aberta, né? Bem reta aqui, tá? E o que acontece? Só que aí tem um detalhe. Quando eu abaixar, só essa parte que está encostando na caneca é o que vai gravar. Ou seja, uma área muito pequena. O que está encostando aqui na caneca? Está encostando daqui até aqui. Só isso está encostando, ó. Tá vendo? Então, eu só teria essa área para fazer a gravação. Então, se eu quero uma gravação maior, eu quero pegar mais aqui na caneca, mais as laterais, aí é onde eu vou fechando, eu vou soltando um pouco essas duas porcas aqui lateral, tá? Eu vou soltando essas aqui também, para que ela feche mais, olha só. Então, tá vendo? O que ela está pegando aqui é muito pouco em relação à gravação que de repente eu vou fazer, tá? Outra coisa que é importante vocês estarem vendo, o que acontece aqui, ó? Ela não está centralizada, a caneca, na ferramenta, certo? Então, eu teria duas opções para fazer isso. Ou eu mexo o tarugo, pego esse tarugo, solto ele e puxo ele um pouquinho mais para cá, mais para esse lado. Ou então, eu vou pegar todo o jogo de ferramenta e jogar, tá vendo? Que não está alinhado, ó, não está no meio. E o ideal é que esteja 100% no meio, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui agora a regulagem para vocês verem do que eu estou falando. Como eu estava falando, tá, pessoal? Então, o que acontece? Aqui, como eu limitei bastante aqui, esse ferro, ele não deixa a ferramenta fechar, só que ele vai gravar uma área muito pequena, porque o que vai fazer gravar? Gente, é óbvio, a caneca encostando aqui, ó, o que ela estiver encostando na borracha é o que ela vai estar gravando, tá? Não adianta eu ter um desenho pegando a caneca inteira, abaixando aqui, achando que vai gravar aqui. Entendeu? Só vai gravar aonde tiver pressão, e uma boa pressão. Tem que ter uma boa pressão na máquina. Ok? Não adianta só encostar, não, como eu costumo falar. Não adianta você só encostar o braço. Ok? Por isso, inclusive, que a gente fez a trava agora, para facilitar muito para o pessoal. Você aperta, ok? No caso aqui, eu fixei ela mais ou menos. O ideal é que ela esteja bem fixa na sua mesa. Você vai apertar. Se ela só está encostando, ó, daqui a aqui, ela vai gravar um centímetro. De lateral, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, o alinhamento dessa ferramenta. Porque ela não está alinhada no copo. O ideal é que ela esteja pegando bem no meio do copo, aqui, ó, bem no meio, tá? Então, como ela está pegando mais desse lado, o que você faz para regular isso? Você abre essa porca, olha só, e joga todo o conjunto para lá, ó.
É que aqui vai ter que estar aberto aqui também. Aí você joga o conjunto para lá, viu? Aí, ó. Quanto mais eu abrir aqui, ó, mais eu jogo para lá, ó. Tá vendo? Agora ficou muito para lá, tá vendo? Que eu só estou demonstrando para vocês, ó. Então o que eu faço agora? Eu volto um pouco para cá. Todo o conjunto. Eu não sei se minha mão vai ficar na frente, gostaria que não ficasse, mas não tem jeito. Então, assim, agora sim, tá? Centralizei a ferramenta aqui, ok? Então agora eu encosto essa porta aqui. Essa peça de cima, esse parafuso, tem que estar encostado. Aí você pega uma chavinha número 8 e dá só um pequeno aperto, ó. Só para sentir que encostou, para não ficar para frente e para trás. Então, ok. Primeiro passo, beleza. Já regulei o centro da peça, o centro da caneca. Por que ela faz esse movimento? Olha, eu não sei se vocês estão vendo aí, se está dando para ver esse movimento. Isso aqui também, gente, ajuda. É como, já falei em outros vídeos, tá? É como se você estivesse fazendo assim com a mão, ó, forçando para que a gravação realmente tenha aderência na sua peça, que não entre ar. Qual é o maior problema da gravação aqui? É a entrada de ar no meio entre a peça e a ferramenta. Isso é em todas as máquinas, não é a minha máquina, é o sistema de gravação que tem que estar exato, ele tem que estar com contato. Se ele não tiver contato ou tiver alguma bolha de ar aqui, infelizmente a gravação não vai ficar perfeita como a gente quer. Tá? Então agora, centralizamos a peça. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou pôr o papel, ok? Eu vou pôr o papel. Esse papel, inclusive, ele está muito grande para um copo long drink. A largura aqui, olha só, nesse caso eu já tinha impresso para uma caneca, fazer teste em canecas. O de long drink eu estou sem, mas vamos lá. Eu tenho aqui 6 centímetros de largura, por aproximadamente 6,5 centímetros de altura. A altura, tudo bem, porque aqui eu tenho 10, quase 11 centímetros que eu posso gravar. É minha área útil, tá? E aqui eu tenho também 8 centímetros, só que eu não dependo só da área da ferramenta, eu dependo do copo. Quanto mais fino o copo, quanto mais fina uma caneta, por exemplo, eu não tenho como gravar esse desenho numa caneta. Por quê? Porque, olha, ela é mais fina, acaba não gravando, tá? Ok? Então, qual é o ideal para um copo? No caso do long drink aqui, o que você faz? Você mede ele aqui, ó, de boca. Ele tem 6 centímetros de boca, tá? Então você tiraria 1 centímetro mais ou menos de cada lado. O ideal seria que a gravação então fosse 4 centímetros. Se você usar essa média, você vai ter uma gravação fácil, tá? Facilitada para você. Agora, não, mas o meu cliente quer 5 centímetros, dá para gravar? Dá, se a ferramenta de gravação aqui abraçar os 6 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros, se ela abraçar e estiver forçando por igual em todas as partes o teu desenho, ok, você vai conseguir gravar assim, sem problemas, tá? Mas evitem, gente, principalmente no começo, vocês terem uma área de gravação enorme, vai simplesmente só dificultar para vocês, tá? Então tenta, mostra uma arte para o cliente, mostra já um copo personalizado com a área que facilite para vocês. Você já comprar a máquina, tá? E querer gravar o máximo dela, tudo bem, você pode até conseguir, depende do seu autodidatismo. Agora, veja bem, seria a mesma coisa eu falar para você que um médico que acabou de se formar, querer fazer uma cirurgia complexa. Ele se formou, ele é um médico, mas ele já não vai fazer uma cirurgia complexa só porque ele se formou em médico. Então você comprou uma máquina, ela vai te dando resultados, ela vai te dando possibilidades maiores, inclusive, conforme o tempo que você tiver ela e mais conhecimento nela. Então, se eu já estou aqui te ensinando o básico, então comece pelo básico, tente facilitar a sua vida também, entendeu? Então, vamos lá. Voltando aqui, já centralizei a peça, só que agora, o que eu preciso fazer? O ideal que eu faça, tá? Eu pego o meu copo, eu pego o meu desenho. Meu desenho aqui, o que acontece? Tem 6 centímetros, só que eu tenho quanto de margem aqui? Eu tenho 1,5 centímetro de cada lado, ok? Então, eu marco aqui mais ou menos 1,5 centímetro de cada lado, olha. Seria 1,5 centímetro aqui e 1,5 centímetro aqui. Então, essa área é folga, né? É área inútil. O que eu tenho de área útil é isso daqui só. Então, quando eu colocar meu copo aqui, tá? Quando eu colocar meu copo aqui agora,
com a máquina desligada, eu vou abaixar. Eu já até teria colocado a fita, eu não coloquei ainda porque eu vou demonstrar uma outra coisa para vocês. Tá? E agora eu vou deslimitando. Eu vou deslimitando aqui esse parafuso que é o limitador. Vou deslimitando ele. Tá? Até que a ferramenta feche o suficiente para estar abraçando os dois lados. Tá? No caso aqui ela está... Eu tenho que estar segurando, senão ela não vai soltar. Então agora eu vou deslimitando. Quanto que eu deslimito? Depende do tamanho do seu desenho, tá? Só que assim, sempre começa com a ferramenta mais aberta e vá fechando. Nunca já começa com ela muito fechada. Ok? Então, ó, já deslimitei. Agora eu consigo que a ferramenta feche mais. Tá vendo que agora ela fecha? Por quê? Porque aqui não está mais limitando. Está limitando pouco, ó, o tanto que eu quero. Aí eu venho, eu vou pegar o meu desenho. Vou pegar o meu desenho. Eu tenho a marcação da onde é a gravação e vou abaixar aqui, ó. Ok? Abaixo aqui e vejo se a minha borracha está encostando aonde eu quero, onde é o desenho meu, desse lado e desse lado. Ela tem que estar encostando. Se ela não estiver encostando, ela não vai gravar essa parte. Ou não vai gravar essa parte. Ela tem que estar encostando os dois lados e aqui no meio também dando uma pressão. Se eu estiver trabalhando com a ferramenta muito fechada, gente, olha só, muito fechada já assim, tá? A tendência é o quê? Ela vai abraçar os dois lados e o meio vai ficar falhado, tá? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai abraçar os dois lados, tá vendo o meio? Olha a folga. Isso eu tenho que olhar na máquina aqui, tá? Então o que eu faço? Eu sempre trabalho com a ferramenta mais aberta, para quando ela baixar, ela poder fechar aqui, ó, tá? Aí ela encostar. Por isso que não adianta eu querer fazer 50% do desenho no copo, não vai dar, ela não vai pegar, nenhuma máquina faz isso, tá? Nenhuma máquina faz isso. Continuando agora aqui, eu não tinha o tamanho exato da impressão, aí agora eu fiz para a gente concluir aqui mais certinho, tá? Só uma dica rapidinho quanto ao álcool. O álcool que a gente compra na farmácia, no mercado, geralmente é 46,2. Gente, 46,2 é só isso aqui de álcool. O resto é água. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego o etanol de posto de gasolina, divido esse álcool em 2 e completo com etanol. Fica meio perigoso, lógico, mas né, ele fica mais inflamável. Não faça isso perto da máquina. Eu já passei o álcool, aproveitei e estou dando essa dica aqui para vocês também. Mas evite passar álcool próximo à máquina, porque ela mexe com resistência. Então, como eu falei anteriormente, aqui você tem, você mede seu copo. Um exemplo, ele tem 5,5. 5,5, você tira a média de 1 centímetro de cada lado, tá? É a área de gravação que você vai ter aceitável no seu copo. 5,5 menos 2 centímetros vai dar 3,5 centímetros, ok? Seria o ideal. Só que 3,5 centímetros seria muito pouco. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz 4 centímetros. Roberto, mas até 4,5, 5, chegaria? Chegaria, mas aí você vai começar a ter dificuldades, tá? Então, porque o que manda não é só a máquina, é o material que você vai gravar. Bom, enfim, tenho aqui então o papel impresso, ok? Perfeito, já passei o álcool, como eu falei, não coloco mais a mão na onde eu vou gravar. Já fiz a regulagem, conforme eu demonstrei anteriormente para vocês. Então eu coloco agora o meu papel, a fita, estico para evitar que tenha ar, e a outra fita, de preferência só fita crepe, de uma marca boa, para não marcar. Então eu tenho uma margenzinha aqui e o meu desenho está aqui no meio. Ok, coloco o copo, ok? Verifico então se ele está bem centralizado, como eu já regulei, tá? E dou aquela batidinha, não esquece, ó, batidinha, tá? Essa pressão é mais importante do que a força, essa batidinha que eu dei. Aí eu só mantenho, ou então eu travo, que depois eu vou estar mostrando para vocês a trava. Tá? Uma pressão razoável. A temperatura vai baixar mesmo, isso é normal, estava em 165 graus, agora está 132, ok? E vamos lá, vamos ficar aqui, ó. 5 segundos, ó, se eu quiser, eu posso dar uma baixadinha assim, senão também não há exatamente necessidade. Vamos tirar, vamos sentir.
Tá bem quente, ok? Bem quente mesmo. Tem um esqueminha, se você olhar por dentro aqui, se você vê alguma bolha, por exemplo, no desenho, provavelmente pode ter existido uma falha. Se não tiver bolha nenhuma falha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o desenho agora, lentamente, e pôr o dedo aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu vou removendo o papel. Se eu sentir que houve falha, por exemplo, aqui, ó. Tá, vamos lá, isso é ótimo que aconteceu. Existiu uma falha, tá, pessoal? Existiu a falha. A falha foi aonde? Aqui em cima. Então, provavelmente, ou eu coloquei o copo de uma forma errada aqui, a ferramenta aqui em cima não teve pressão. Como que pode? Essa parte está gravada e só essa não. Aqui existiu uma pressão e a temperatura, aonde está gravado. Onde não gravou, existiu justamente essa diferença de pressão, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Por isso que o correto, o ideal até, é você... E justamente vocês podem ver que a maioria dos problemas é na lateral. Então, nós vamos fazer o quê? Volta, deu uma pequena esfriadinha no copo, né? Claro. Ó, agora eu vou tentar manualmente regular a minha ferramenta, ó. Ou talvez eu tenha que fechar um pouco mais ela. Aí eu fecho um pouco mais ela desse lado. Ela não falhou? Ó, posso fechar um pouquinho mais ela desse lado aqui. Tá? Deixo uma margem para ela, veja que ela se abraça um pouquinho, tá vendo? Qualquer coisa, fecha mais um pouquinho, que ela tem que estar pegando. Ok? Encostei, alinhei, ó. Faz isso para você alinhar. Essa batidinha que você deu, você alinhou. Aí você aciona e segura, ok? Vamos aguardar. Eu nem vou aguardar agora o tempo todo, não, os 25 segundos que eu tinha colocado. Eu vou colocar um tempo aqui. Aí, para me evitar falha mesmo na lateral, ó, posso fazer isso aqui e já me ajuda. Viro para o outro lado, tá vendo? 2. Ok, bem quente, cara. Muito bem quente mesmo. Agora vamos ver, com certeza. Ó. Deixa eu colocar o papel por dentro. Espero que esteja dando para ver, que é do celular, mas está com... Tá vendo? Perfeito, é isso aí.